Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma oportunidade de juntos lermos a Bíblia, de juntos meditarmos nas Escrituras e, mais especial nessa ocasião, revermos algumas coisas que foram ditas no encontro de pastores que pregam a mensagem da última hora. Eu estou acabando de chegar da reunião do segundo culto de encontro desse dezembro de 2024. E mais uma vez, Deus nos deu coisas maravilhosas, especiais. Eu quero rever alguns pontos aqui. Então, nossa reunião de leitura bíblica, ela é sistemática, mas nessa semana de encontro, estamos fazendo assim de maneira mais especial, o que me ajuda e nos ajuda a pensar também no que está acontecendo na data, nos dias de hoje, e realmente aproveitando as nossas bênçãos, as bênçãos que Deus nos deu. E é nessa proposta que nós estamos hoje com a leitura diferente, que é a leitura que foi lida pelo pregador do culto, do segundo culto do encontro de pastores em Goiânia, que está acontecendo em Goiânia. A escritura foi em São Mateus, capítulo 16, a partir do verso de número 13, que eu quero ler para a igreja, para os irmãos que sempre estão conosco participando de tudo. Então, vamos lá para a leitura. São Mateus 16, a partir do verso 13. E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Amém. A leitura por si só abençoa o nosso coração. Esse texto é muito especial e foi lido pelo pastor Marciel Borges, lá da cidade de Birigui. E ele dá assistência para várias outras igrejas, grupos de irmãos, eu não sei exatamente quais as cidades, mas todas no interior de São Paulo. E ele foi o pregador da noite. Eu tenho orado pelo pregador da manhã e tenho pedido a vocês para orar pelo pregador de sábado também. Então, nós estamos assim, compartilhando as bênçãos, porque uns oram pelos outros. E assim sempre é, sempre todos os encontros, né? Pois bem, eu quero voltar aqui para o caderninho de anotações, porque os pastores da mensagem que se reúnem nesses encontros de pastores trazem coisas muito importantes. Aliás, amanhã ainda é quinta-feira, né? Amanhã é quinta-feira, no sábado nós temos, na sexta-feira também temos culto, no sábado também continuação do encontro de pastores e no domingo encerramento logo pela manhã. Pois bem, então quero destacar coisas que foram ditas no culto da noite. Temos coisas para serem ditas que foram ditas nos cultos diurnos, nas reuniões que são reuniões exclusivas dos pastores, em que é tratado de temas de interesse dos pastores, dos obreiros, dos líderes, e perguntas e respostas, palestras, um período de oração dedicado para oração só entre os obreiros. E temos muitas coisas para rever e o que eu quero ver com vocês, com a minha igreja, logo após o encontro terminar, a partir do primeiro culto. Mas o culto da noite, que todo mundo já participou, já usufruiu das bênçãos de Deus, vale a pena relembrar. E aqui estão alguns pontos que eu marquei, uns poucos que eu destaquei para falar agora, para repetir agora na reunião da noite. O programa de rádio começou novamente falando como o primeiro culto. O programa de rádio é o programa Fé para Vencer às 18h30. Começou com o mesmo tema.
fome e sede da palavra de Deus. O mundo está faminto e sedento pela palavra de Deus. Nós também estamos. Nós precisamos de nos alimentar da palavra. Nós precisamos nos alimentar dela, porque dela vem todo o alimento, dela está a fé para o arrebatamento, para a mudança, não só aqui, mas também a eterna. Agora, o mundo infelizmente não tem o alimento, está na palavra. O alimento é a palavra de Deus. E aí, de uma certa forma, um assunto combinou com a mensagem da noite, do pregador oficial da noite, que foi o pastor Marcial. Um pastor novo, jovem e tão usado por Deus hoje, foi muito satisfatório ver ele pregar e trazer a palavra de Deus. Antes ainda dele assumir a plataforma, eu marquei o parágrafo de número 30 da mensagem A Flecha do Livramento, foi um pedaço de uma fita, na voz do irmão Brana. E na voz do profeta, claro, que é a parte especial do nosso culto, eu anotei sobre o irmão Brana nos corrigindo, nos dando assim um alerta, uma exortação. Ele falou assim: nós estamos ficando na quarta-feira em casa, sem ir à igreja, e ficando em casa para assistir I Love Lucy, Eu Amo Lucy. Talvez um seriado, provavelmente um seriado ou alguma coisa assim na TV. Agora transporte isso lá da década de 50 e 60, transporte isso para o dia de hoje. Quantas coisas já surgiram para nós estarmos impedidos dentro da nossa casa, priorizando outras coisas. Então realmente a mensagem ela é mais atual do que o jornal de amanhã. A gente não sabe o que vai sair no jornal amanhã, não sabemos, mas a mensagem é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Pense na força dessa expressão. Pois bem, o pastor Marcial começou a escritura lendo a sua palestra, a sua palavra, seu sermão. Não foi uma palestra, foi um sermão, né? Lendo esse texto que nós acabamos de ler em São Mateus capítulo 16, o diálogo de Jesus com os discípulos, inclusive com Pedro. Então ele baseou sua mensagem aí e falou muitas coisas bastante importantes, dentre elas a qualidade da fé que temos que agrada a Deus. Qual a qualidade de fé que agrada a Deus? De novo aí, vocês que acompanham nossa leitura diária, sistemática, volta à nossa frase: há muito o que pensar. Há muito o que pensar nessa declaração. Qual a qualidade da fé que agrada a Deus? É qualidade, não estamos falando nem de quantidade, hein, gente? Mas qual a qualidade da fé? Bem, Abraão tinha vontade de ter um filho. Demorou tanto que a sua vontade passou. Aí só quando a vontade passou, aí Deus pôde fazer a sua vontade. Gente, que expressão mais nova, mais maravilhosa, e eu acredito que você pegou isso, né? Abraão e Sara naturalmente tiveram, na sua juventude, vontade de ter um filho, de formar uma família, terem descendência. Mas eles não tiveram, os dois juntos não tiveram filho. Naquele tempo Deus tolerava a poligamia e Abraão até teve um filho com uma serva num ajeito de Sara para que eles tivessem um filho. Mas não era um filho do casal mesmo. Então, até que passou a vontade, quer dizer, a vontade passar, eu entendi dessa forma que o pregador disse. Passou assim, querendo dizer, as possibilidades já não eram mais as mesmas. As condições que já eram nulas com o passar da idade, não tinha nem por que alimentar essa vontade. Quer dizer, já não podia mais. Nosso português bem brasileiro já conformou que não vão mais ter filhos. Então a vontade humana passou e aí Deus pôde cumprir a vontade dele. A vontade divina pôde ser cumprida depois que a vontade humana
foi eliminada. Então, gente, pense nisso. Pense nisso. Será que nós não estamos muito cheios de vontade? Nós, seres humanos, somos muito cheios de vontade. E isso pode representar um problema. Um problema. Pense agora, você que está começando o seu dia, tendo o seu dia de trabalho, de labutas, de coisas para enfrentar da vida. Pois é, gente, há muito o que pensar, né? Novamente volta a nossa frase, há muito o que pensar. Será que não estamos com muita vontade, com muito querer humano? E se nós temos o nosso, como é que Deus vai manifestar o seu desejo, a sua vontade, a vontade de Deus? Então, eu gostei dessa frase, viu? Gostei bastante, ela gera uma boa reflexão aqui para nós, baseado na palavra. Os magos tiraram presente dos seus tesouros. E o que você tira dos tesouros do coração? Quando os magos que foram ver a Jesus tomaram dos seus tesouros e deram ouro, o outro incenso, o outro mirra, eles tiraram aqueles presentes do seu tesouro. O nosso tesouro está no nosso coração. E o que você tira do seu coração? Novamente, outra frase para pensar, para meditar, não para filosofar, mas para a gente pensar nessas coisas, né? O que você dá identifica o que você pensa a respeito dele, a respeito de Cristo. O que nós damos a Deus representa, demonstra, transparece o que a gente pensa a respeito dele. Não é o que a gente ganha de Deus que a gente fica sabendo se Deus nos ama ou não. Não é o que a gente ganha de Deus. Curioso isso, né, gente? É o que a gente dá para Deus, o que sai de nós para Deus. Isso fala de servir a igreja, de servir o povo, de trabalhar em prol da causa de Cristo. O esforço de cada um em estar presente, cultuando, adorando, cumprindo com seu papel de adorador. O que você dá, não só o que você dá, mas como você dá, o seu tempo, a sua sinceridade, a sua ocupação, o foco nas coisas de Deus, demonstra o que está dentro de você. É isso. Se você não estivesse dando prioridades para a palavra, você não estaria aqui ocupando o seu tempo, esses 15 ou 20 minutos na nossa leitura de hoje. Não estaríamos. Pois bem, então o que você dá identifica o que você pensa a respeito dele. E os três magos deram ouro, deram incenso, provavelmente de alta qualidade, deram mirra. Então, aí está expresso o que eles pensavam a respeito dele. Coisas caras, preciosas, os três itens, os três presentes. Tem algumas histórias de inferência bíblica sobre o quarto sábio. História lindíssima sobre o quarto sábio que chegou atrasado e perdeu para ir com os três. É claro que essa história é uma história extra bíblica chamada traçando e imaginando que houve um quarto sábio e a história, a jornada dele para entregar o seu presente para Cristo é por demais linda a história. Tem forma de livros, de literatura e até de filmes. É muito bonito. Nós identificamos, nós expressamos o que nós damos a Deus através do que a gente dá, do que a gente tira do nosso bom tesouro. E Salomão tem provérbios a respeito, viu? Lá em Provérbios tem Salomão falando o que você tira dos tesouros do seu coração. Sai pela boca, sai pelas atitudes, as expressões. E o último destaque que eu quero falar antes de encerrar para o nosso dia começar e começar bem, a história da águiazinha. A Kelly, lembra a história? Pois foi contada de uma maneira magistral pelo pregador do segundo culto do encontro de pastores. O ovo de galinha encontrado, ou melhor, o ovo de águia encontrado por um fazendeiro, e ele levou o ovo e chocou aquele ovo debaixo de uma galinha.
E aí, depois dela nascer, ela se sentiu totalmente deslocada, fora do lugar. A história é maravilhosa, vocês a conhecem muito bem. Porque ela não comia comidas de galinha, ela era águia por natureza. E o pastor Marcial fez uma aplicação tão bonita, tão maravilhosa assim, dele fazer um diálogo da galinha, porque a mãe águia, muito tempo depois, sabia que tinha chocado um ovo a mais, tinha botado um ovo a mais, sobrevoou aquele galinheiro, reconheceu a sua filhinha lá vivendo entre as galinhas e gritou deu aquele brado de águia, chamando ela para voar, e as outras galinhas dizendo: corre, se esconde, porque um animal de rapina vai te pegar. E a águia mãe lá de cima falando com a águiazinha lá no terreiro, junto com as galinhas, dizendo: voa, bata suas asas. Você tem 2 asas. As galinhas discutindo com ela, dizendo: mas para que bater asas? Não adianta, nunca funcionou. A gente voa aí, meio metro do chão e pronto. Não funciona bater asas. E a águia dizendo para a águiazinha: bata asas, você vai subir. Então a ilustração foi muito bonita. Assim, como um complemento do assunto, eu estou me recordando aqui, me lembrando de uma aplicação que uma pessoa que ouviu a história da águiazinha, chocada no galinheiro, dizendo: eu não gostei dessa pregação, não gostei dessa mensagem, pois essa mensagem me chamou de galinha, que eu estou num galinheiro, que eu estou vivendo num... E foi por aí, nesse caminho, nessa direção. E o outro irmão que estava também junto disse assim: uai, curioso, eu ouvi a mesma história e essa história eu já me identifiquei, foi com a águia, não foi com a galinha. Então, nós somos aqui. Você vai se identificar com algo, você vai se identificar com uma mensagem, você vai se identificar com uma palavra, queira ela seja a da águiazinha, ouvindo os conselhos da velha águia-mãe. Águia na Bíblia quer dizer profeta, né? Então você está ouvindo o profeta dizendo: sobe, bata as asas. E o próprio Deus é um grande Jeová águia, né? Ele próprio está querendo que você bata asas, suba. Tem etapas, tem algo. O primeiro bater de asas, disse o pregador. Ele fez uma comparação dizendo assim: o primeiro bater de asas, ela subiu só até em cima do telhado do galinheiro. O segundo foi até no morão da cerca, mas o terceiro ela ganhou as alturas. Falando de justificação, de santificação e de batismo com o Espírito Santo. Claro, tudo isso é uma aplicação, né, gente? Mas foram ótimas coisas que nós ouvimos nesse culto. Valeu e valeu muito nós termos parado para ouvir e parado para orar, para pedir a Deus a bênção, né, desse culto. E Deus deu. Deus trouxe a bênção para nós. Então, tenham um bom dia, Deus abençoe a todos, que o seu coração seja fortalecido. E hoje tem mais. Começa, bem, eu não sei a hora que começa, mas por volta das 17 horas ou 17h30 ou 18 horas, por volta desse horário, já temos programação na internet, continuação do Encontro de Pastores, que vai até domingo. Então, não perca, irmãos e igreja, minha igreja. Eu vou falar como alguns pastores falaram na apresentação. Vamos tirar destaque, depois que o encontro terminar, vamos tirar destaques, tirar uma frase, tirar algo que você guardou no seu coração. E eu já estou te ajudando nisso aqui, com as nossas anotações. Possivelmente, os comentários a respeito das reuniões internas serão feitas depois também com a igreja. Os próprios para o culto e que a gente pode meditar e comentar a respeito do que já foi falado. Então, Deus abençoe a todos, sua vida, seu coração, sua família. Deus te dê saúde, vida e vida em abundância. Em nome do Senhor Jesus. Eu não consigo ler as participações, até porque vocês percebem que está gravado, né? Essa programação de hoje está ficando gravada. Mas os comentários de vocês aí fica registrado e eu leio depois. Tenham todos um bom dia, Deus abençoe a cada um. Até a noite no Encontro de Pastores. Amanhã de manhã continuamos nossa leitura bíblica. Até mais, gente. Com Deus.